Glória a Deus, irmãos. Cumprimento a todos os irmãos gloriosos e claro do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, orando, agradecendo e engrandecendo o santo nome do Senhor. Convido os irmãos a ler a palavra do Senhor no livro de Salmo 100. Glória a Deus, aleluia. Livro de Salmo 100. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, se encontra no livro de Salmo 100. Celebrai com júbilos ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e no seu átrio com um hino de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Amém, irmãos? Glória ao santo nome do Senhor. Bom é estarmos aqui na casa do Senhor e louvar o seu santo nome. Eu convido você neste momento a fazer um período de oração, juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus. Altíssimo, soberano, Deus Pai de toda a criação, mais uma vez eu me achego diante de Ti, eu na minha fé, com a fé de cada irmão aqui presente. Pai amado, Deus querido, neste momento, Pai, a qual entramos pelas portas do Teu templo, no santo do santo e no Teu ato. Pai amado, nós queremos Te pedir perdão pelas nossas falhas e práticas cometidas dentro e fora do nosso corpo, seja por pensamentos, corações, por palavras, por obras, por súplicas. Que o Senhor venha expurgar todo o pecado oculto e escondido da nossa mente, da nossa alma. Limpa o nosso coração. Que neste momento, ó Espírito Santo, faça uma visitação, faça morada sobre aqueles a qual te pertence. Espírito Santo de Deus, leva as mentes cativas ao trono de Deus. Que neste momento os teus servos possam entregar o perfeito louvor, a perfeita adoração diante dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, leve a cada oração, a cada louvor, a cada intercessão ao nosso Pai Celestial. Nós clamamos a Ti neste momento, Espírito Santo, pela Tua intervenção divina sobre este culto, sobre este trabalho. Toma a direção, toma o centro, que nós venhamos fazer nada aqui da nossa vontade, mas que seja tudo feito conforme a vontade e o querer do nosso Senhor. Toma liberdade em cada louvor, em cada oração, em cada canto, em cada pensamento aqui presente nessa noite. Que ninguém saia daqui da mesma forma a qual entraram. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa trabalhar diante dessas mentes, destes corações. Nos usa como um canal de bênção, que nós venhamos ser instrumentos de paz sobre a vida dos Teus servos aqui esta noite. Aqueles que ainda não chegaram, tira o impedimento, tira as barreiras, tira a dificuldade, Pai. E aquele que está com o coração contrito, a Deus faça esse coração quebrantar, que eles possam verdadeiramente sentir a Tua presença aqui esta noite. Assim nós Te pedimos e damos total liberdade a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tudo te louvou pela oportunidade. Recebemos servos do Senhor com as palmas. Amém, irmãos? E convidar aqueles que podem ficar sobre os seus pés, a gente adorar aquele que é de toda honra, toda glória.
Senhor, Ele é digno, né? De toda honra e de toda glória. De todo louvor. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu te busco, te procuro, Deus. Silêncio que está. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Eu sei se eu quero. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Senhor, te quero mais. Quero tocar, quero tocar. Eu quero ver. Senhor, te quero mais.
a tempestade não cessa nunca. Deus desperta, esse caminho que me escuta, é os erros que vamos mudar. Ninguém vai morrer, ninguém vai nada. Esse teu lugar me fala, pra querer jogar e não me diz. Se eu estou aqui dentro do mato, na hora certa eu vou te ir. Pra querer desistir, enganar esse coração. Eu sei que está seguro nas mãos, então desperta, e não pula esse meu afunda. Então desperta, a tempestade não precisa lutar. Desperta, esse é o que eu na hora certa eu vou me levantar pra você. O seu trabalho é só confiar e assistir. O que eu vou fazer vai difícil. A tempestade vai se sofrer. O rei corre sempre escolher mudar. O vento certo, a certo. É só despertar. Se eu estou não assustar, você estava perto. Então desperta, a tempestade não precisa lutar. Desça para o meu início, quero os erros que vamos errar. Ninguém vai morrer, ninguém vai matar. É só despertar. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória cantaria, tua presença cantaria, ninguém me esconder, com medo de não viver, mas tua glória cantaria. Tua presença cantaria. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. É a voz que saiu da vida cantaria. O meu coração ganhou até que destruiu. E eu diria tua glória valeu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que
poderia estar em qualquer outro lugar. Na sua glória me atrair, tua presença me atrair. Eu perdi, não viver, na sua glória me atrair, tua presença me atrair. Essa saber o que não se consumir, a morte sai e dia me atrair. Meu coração queimou até que destruiu, e um dia tua glória vai me essa saber o que não se consumir, a morte sai e dia me atrair. Meu coração queimou até pela tua presença, eu me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua e a voz que sai é um dia. O meu coração queimou até que e um dia tua glória vai me muito mais de mim, muito mais de 1000 anos e outros lugares meus. Eu abraço o mais do sonho de Deus, com as melhores coisas, os melhores lugares, com as melhores pessoas. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Essa
Não é nada melhor do que a tua presença, meu Deus. Eu já provei tudo, mas nada supera a tua presença, Deus. Não é nada melhor, não há sensação melhor. Meu Deus. Mais alto que eu puder, só pra te ver, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Sou pequeno demais, me dá sua paz, o lado que eu vou te seguir. Senhor, vamos aqui, eu preciso subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Mais do que nós conseguimos. Eu preciso de ti, meu Deus. Sou pequeno. Eu largo tudo, eu vou largar, Senhor, e não vou. Entra na minha casa, entra na minha vida, edificou minha cultura, sara todas as feridas, e ensina a santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Todos os dias da minha tempestade.
Queria convidar você a fechar seus olhos e meditar nesse louvor, na letra desse louvor. Glória a Deus.
segundo da última hora, silêncio assistindo o mundo agonizando. Um novo corpo está nas nossas terras, disfarçadamente já nos rouba a fé. Ele quer a bênção dessa juventude, prometendo sonhos, falsas liberdades, sensualidade, opressão nas suas almas. Ainda dizem que são cidade sem parte de coração, pelo que sua voz nesta geração seja sal, seja luz, um adorador. Estremeça a como Senhor, eu sei da guerra, guarda o que vem. Deus está suas necessidades. Outra cidade santa, guarde o coração. Levante sua voz nesta geração. Seja sal, seja luz, um adorador. Estremeça a terra com o Senhor. Aqui não é o seu se preparar, Deus é chegado. O que tens, o rei está voltando. É tempo de se preparar, pois é chegado o reino de Deus. Alerta, guarda o que você tem. O rei está voltando. Se hoje ele te chamar, o que você dirá? Muito dia, vou orar essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, santo, soberano e exaltado é o nosso Senhor Jesus. Amém? Convido você neste momento que pode curvar a cabeça, dobrar os seus joelhos. Vamos falar com o nosso eterno. Glória a Deus. Altíssimo, soberano Deus Pai, mais uma vez nós chegamos diante de Ti e clamamos pela presença do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, Tu que sondas mente, Tu que sondas o coração, é Tu que vivificas a nossa alma. Neste momento nós clamamos a Ti pela Tua intervenção divina sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre o nosso coração. Toma neste momento, ó Espírito Santo, a direção das nossas vidas. Purifica a nossa alma através do poder da palavra renovadora. Ó Espírito Santo, unge a nossa mente, unge o nosso coração. Expurga agora tudo aquilo que não provém de Ti. Que através da Tua unção venha ser quebrado todo o jugo,
toda retaliação. Espírito Santo de Deus, faça a tua boa obra sobre a nossa vida. Eu peço a ti que através da tua intervenção também transforme, Deus amado, a nossa fé. Aumenta a nossa fé neste momento. Nós sabemos, ó Espírito Santo, que se nós tivermos uma fé ainda do tamanho de um grão de mostarda, nós faremos proezas. Mas aqueles que estão com a mente abalada, com a fé abalada neste momento, traga a renovação, traga a transformação, restaura a sorte, restaura o ânimo, restaura o vigor dos teus servos. Ó Senhor Jesus Cristo, vai tocando no alto da cabeça a planta dos pés, como a gota do teu precioso sangue carmesim. Vai curando todos aqueles que estão hoje com enfermidade, seja no sangue, nos músculos, na carne, nos nervos, nas vísceras, nos órgãos. Cura, Senhor. Tu és poder, Tu és poderoso. Tu tens autoridade sobre a morte. O que é uma enfermidade para ti neste momento? Eu coloco aqui neste momento tudo aquilo que aflige o coração dos teus servos diante do teu altar, porque essa causa não é deles, essa causa não é minha, essa causa é do Senhor Jesus. Então julga essa causa, tira as dores dos ossos dos teus servos. Deus, traga sobre eles uma mente transformada, que eles possam nesta noite, Pai, ser avivados pelo poder do teu Espírito, pela autoridade da tua palavra, que já está ortogada no nosso coração. Senhor, visita neste momento a cada família, a cada parentela aqui representada. Nós sabemos que Tu tens sido Deus de provisão sobre este lugar, e não será diferente na vida dos teus servos aqui presentes. Deus, envia anjos para trabalhar em favor dos teus servos aqui presentes, lá no lar deles, Pai, lá no trabalho. Deus amado, vai entrando com a tua proteção, vai repreendendo agora toda a hoste do inimigo, porque sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que permeiam os reinos celestial. Sendo assim, Pai, trabalha dentro do nosso lar. Deus, atua aí, Senhor, diante das emoções dos nossos familiares. Trabalha, Senhor, sobre a vida sentimental. Que o Senhor venha quebrar agora toda a maldição, quebra todas as amarras, Senhor. Deus, traga um novo tempo sobre a vida dos teus servos. Eu clamo a Ti neste momento, Pai, para que o Senhor venha fazer algo notório, algo sobrenatural sobre vidas aqui, Pai, sobre famílias aqui representadas, porque os teus anjos já trabalham em nosso favor. Assim, Pai, também clamo a Ti, para que o Senhor continue guardando os teus servos no teu esconderijo, e que debaixo das tuas asas eles possam estar seguros, permanecerem seguros, Pai. Guarda a saída, guarda a entrada, Senhor, guarda os pensamentos deles. Eu clamo ao Senhor nessa noite por um avivamento diante da tua obra, que os teus servos, Pai, venham estar com o coração aberto para receber a palavra, para receber a sã doutrina, Pai, que não vem, Senhor, dos meus pensamentos, mas vem do alto, e através do teu Espírito Santo. Eis-me aqui, Pai, para cumprir o teu chamado, o teu querer. Que eu não venha falar nada de mim mesmo diante da ministração, mas que todas as palavras venham ser impulsionadas pelo teu Espírito Santo, agindo assim sobre vidas, sobre mentes. Deus, que o Senhor venha trabalhar naqueles corações que estão sedentos, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, diante dessas vidas que estão resistentes e relutantes a tua palavra, que eles possam ter um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, para que eles venham ser transformados, Pai, para que eles venham ser avivados, para que eles venham ser convertidos pelo poder do seu amor. Sendo assim, Senhor, eu coloco os teus servos, eu coloco os mantenedores desta obra nas tuas mãos, a cada obreiro, Senhor, Deus amado, que voluntariamente serve aqui, Deus amado, que o Senhor fortaleça eles, que o Senhor, Pai, renove as armaduras espirituais dos teus servos, que o Senhor dá ordem a mais anjos para trabalhar em favor deles. Deus amado, Deus querido, abençoa a diretoria, abençoa, Senhor, os coordenadores, abençoa, Senhor, a cada pastor
abençoa a cada missionário, Pai, que se dirige do seu lar até este lugar para fazer a boa e perfeita vontade do Senhor. A Deus amado, que o Senhor possa retribuir eles, Pai, aqui na terra 100 vezes, Pai, e que o Senhor também possa surpreender eles lá no céu. Que o Senhor possa, Deus amado, abastar, Senhor, os seus lares, as suas famílias. Que o Senhor possa continuar dando livramento e garantindo a vitória para os teus servos. Assim, Espírito Santo, continua na direção deste culto, continua na direção deste trabalho. Ainda como nós, se assim não sabemos orar, nós fazemos como seu Filho amado Jesus Cristo nos ensinou, porque Ele é o único mediador entre nós homens aqui na terra e o nosso Pai Celestial nos céus. Por isso te oramos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória, não só hoje, mas para todo o sempre. Assim, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor neste momento abençoa, Senhor, este bairro, abençoa este município de Betim, abençoa, Senhor, o nosso estado de Minas Gerais, os estados das 5 vizinhanças, abençoa o Brasil, Pai, abençoa as nações, abençoa Israel, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz sobre o nosso lar, que haja paz sobre o nosso Brasil, que haja paz sobre o nosso ministério, que haja paz sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, porque de tudo que o Senhor Jesus nos deixou, além da vida eterna, para que nós venhamos desfrutar no teu seio, ó Pai Abraão, aqui na terra Ele nos deixou uma paz que excede todo entendimento. Então, Senhor, que nós possamos viver sempre em paz uns com os outros, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão neste momento sobre o seu coração. Se você quiser ficar assentado, nós vamos louvar o hino. Ou se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Amém? Aleluia. Faça desse louvor uma oração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Peço para Ele. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Peça pra ele. Senhor, eu quero ser como tu. Senhor, eu quero ser como tu. Senhor, eu quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Eu quero ser como tu. Essa noite, Senhor, eu quero ser como tu. Ele pode fazer isso, Senhor, eu quero ser como tu. Peça pra ele com sinceridade, Senhor, eu quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Eu quero ser como tu. Porque tudo que há dentro de mim necessita ter mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, glória ao santo nome do Senhor. Vamos orar aí, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia.
Glória sempre ao nome do Senhor. Aleluia, sempre Deus de pé. Convida os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Prega a minha palavra, porque foi eu que te escolhi e sou eu que te levantei. Eu preparei este culto, Rabassubi e canta Rabassélia, para renovar as tuas forças. Rabassubi e canta Rabassélia. Diz o Senhor, este culto foi preparado para renovar as tuas forças. Agora que renovei as tuas forças, prega a minha palavra. Você é a menina dos meus olhos. Eu te chamei e você sabe disso. Prega a minha palavra. Você não vai ver vento, você não vai ver chuva, você não vai ver fogo, mas eu vou entrar nos corações onde ninguém entra, através da palavra que eu te dei, que eu te
só entreguei na sua mão, do jeito que eu te uso. Você sabe que eu te escolhi. Então não olha para trás. A Cristina que eu chamei é a Cristina que não olha para trás. É a Cristina que não se incomoda com o vento. Eu te chamei dessa forma. Então prega a minha palavra. Eu coloquei a semente. Você precisa continuar lançando ela. A semente que te deu foi eu. E ela vai produzir, assim diz o Senhor. Quantas vezes eu te mostrei que fui eu que te chamei? Não olha para trás, você é minha. Sou eu quem te uso. Sou eu quem te levantei. Eu sou contigo. Eu sou contigo assim que você é. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Santo soberano exaltado é o nosso Senhor. Amém? Convido os irmãos a ler a palavra do Senhor no livro de Isaías 58. Falo para os irmãos, para estar aqui hoje foi difícil. Porque alguns dos irmãos até vão ao culto. Eu até conversei com ele hoje no domingo. Alguns que vão ter reparado que eu não tenho dado paz para ninguém. Eu tenho chegado, sentado, somente louvar. E o Senhor sabe de todas as coisas. O que eu vou ministrar aqui hoje é aquilo que o Senhor revelou no meu coração. E por muitas das vezes, até, como Deus também usou o irmão Eliel, que ele não sabia de nada, muitas das vezes não conversa, nem conversa somente com o Espírito Santo. Não tem como eu vir aqui, às vezes brinco com o Renan, brinco com o Vitor, brinco com o Adel, brinco com o Leandro, que agora, graças a Deus, eu aprendi o nome dele, né? E se não tem conversas da minha vida paralela com os irmãos, mas o Espírito Santo de Deus, ele sonda o nosso coração. E eu realmente recebi um renovo e eu estava segurando, por isso eu pedi para os irmãos louvar, porque o Senhor ele me renovou. Ainda que a gente esteja com o coração endurecido, quando nós liberamos a palavra, o Espírito Santo acha liberdade em nós. O nosso coração, como o pastor Joel tem pregado lá, o coração ele só abre do lado de dentro. Mas o nosso coração está cheio de tudo que sai da nossa boca. Ainda que nós estejamos fracos, ainda que nós estejamos decepcionados, ainda que nós estejamos amargurados ou tristes, o Senhor, Ele sempre envia o seu Espírito Santo para nos direcionar naquilo que Ele quer fazer, não no que eu quero fazer. Igual o Renan até me ligou, eu saí de casa, acho que era mais ou menos 15 para 7, eu cheguei aqui 7h30, eu parei várias vezes na rua, orei a Deus, falei com Deus, se o Marcos for, ele quem vai pregar. Ainda que o Senhor já me deu a palavra, o Senhor sabe que eu não estou com o meu coração voltado para pregar, porque uma das coisas que eu bem conheço e sei, que eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu subisse aqui para ministrar a palavra como o meu coração estava, vocês não iam receber nada. Porque o que eu trouxe para ministrar para vocês aqui hoje foi o que o Senhor falou no meu coração. E até o Espírito Santo me renovar, a minha mente estava como eu vou falar para vocês aqui. Amém? E se algum de vocês estiver da mesma forma, que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar na vida de vocês. Mas entenda que para o Espírito Santo trabalhar, nós temos que declarar o que precisamos. Eu verdadeiramente precisava que essa noite de um renovo. Amém? Glória a Deus. Vamos encontrar Isaías 58. Amém. Vamos ser ministrados a partir do versos 11. E diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado com um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantará os fundamentos da sua geração. Chegará chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que os país se torne habitável. Se desviares o teu pé, profanando o sábado, cuidando dos seus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrareis, e não segundo os teus caminhos,
não a pretendendo fazer com a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitará no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei como a herança de Jacó, o teu pai, porque a boca do Senhor disse. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite, o Senhor falou ao meu coração sobre direção. Por muitas das vezes, nós temos a nossa própria vontade e queremos fazer a nossa vontade. E às vezes nós não sabemos como lidar com as nossas vontades. Ainda que sabemos que aquilo é prejudicial, ainda que sabemos que aquilo vai ser ruim, mas nós queremos, por mais uma vez, viver a nossa vontade, continuar nos nossos desejos e nos nossos prazeres. Mas dessa noite eu digo para vocês, como vocês testemunharam, a minha vontade nem sempre é a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós temos que passar a ser como Jesus Cristo nos chamou, seus imitadores, sermos um, assim como Ele, o Pai, é. E uma das coisas que eu disse para o irmão Júnior no domingo, que eu falei assim para mim: eu não posso dar paz para você e não dar paz para o outro. Se eu não estou bem com um, não tem como eu estar bem com todos. E eu não acho certo eu chegar a dar paz para o Israel, para o João, para o Antônio e para o Lauro Leandro. E depois dar paz para o outro, não ir consecutivamente. Então, se eu não estou bem com um, eu não estou bem com ninguém. E às vezes, irmãos, do lado de fora a gente mostra que está bem. Mas o Senhor, através do seu Espírito Santo, sonda e conhece as nossas necessidades. Mas nós só vamos receber a cura e a libertação quando nós passarmos a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a sua voz através da sua palavra. Quando nós fixarmos a nossa visão na palavra de Deus e não só meditar, mas começar a crer e a viver. Mas para isso, irmãos, nós temos que aprender que não é do nosso jeito. Nós fomos ministrados aqui, se nós obedecermos a palavra do Senhor continuamente e vivermos continuamente como Ele quer, nós vamos ser benditos. A nossa casa será bendita. Os nossos descendentes, os nossos filhos serão chamados de reparadores de ruínas. E isso é só para quem quer ouvir e obedecer. É só para quem ouve. Como fomos ministrados na virada do ano. Se é que ouvir. Muitos escutamos, muitos ouvimos. Mas se é que se ouvires atentamente obedecer, você será bendito. Por isso o Senhor te diz: guardará continuamente e fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. E será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. E isso, irmão, é algo que só o Senhor pode fazer. Porque muitas das vezes, quando nós estamos fracos, cabisbaixos, é dor que dói os ossos, dói a cabeça, dói até o fio do cabelo. E você não consegue achar. Mas essa dor, ela está contida na nossa alma. E essa dor na alma, ela só pode ser curada pela palavra de Deus. Pela conversão do Espírito Santo. Porque sabemos que só Ele nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Embora eu sei qual é o meu problema, embora eu relate com algumas pessoas, se eu não abandonar e receber uma palavra verdadeira com o poder de Deus, eu vou continuar enferma. E a enfermidade é coisa da alma. A doença é para o corpo, mas a enfermidade, ela é na alma. Se você começar a meditar aqui no livro de Isaías 58, fala sobre o ano do Senhor, o jejum aceitável, obras que homens fazem, mas não agradam a Deus. Porque Deus, Ele não quer um jejum que você passa fome.
Ele não quer que você vá simplesmente para o seu quarto, feche a porta e comece a orar 2, 3 horas, se você não tiver tempo para meditar na sua palavra. Se você não tiver tempo para ouvir a voz dele, você só está somente perdendo tempo. Tem pessoas que oram muito, mas estão destruindo outras vidas. Tem pessoas que louvam muito, mas estão destruindo outras vidas. Porque sabemos que lá em Jeremias, capítulo 1, o Senhor nos disse, se você quiser abrir comigo, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 1, versos 9. Depois estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca, e o Senhor disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Glória. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para derribar, para destruir e arruinar, e também para plantares. Glória. Então, irmãos, o Senhor, Ele não tomba plano novo, inventário, né? Antes que Ele venha fazer algo novo, Ele te ordenou a destruir com o poder da palavra aquilo que está ruim. Por muitas das vezes nós queremos vir plantar só rosas, mas temos que pregar também os espinhos. A obra de Deus, ela também é dolorosa. Cristo nos deu o exemplo do seu sofrimento, e não foi simplesmente para aparecer para a multidão, foi por mim e por você, para que nós venhamos ter bom ânimo e boa fé. E não adianta eu querer questionar o trabalhar de Deus, porque Ele mesmo disse, quando aquela mulher samaritana foi pega no ato do adultério, ela estava no ato, ela estava cometendo adultério, e ali foi pegada e levada diante do Senhor Jesus para ser julgada. Mas quem queria o julgamento? Homens. Quem hoje te aponta? Homens. E também a sua mente. Mas basta somente você ouvir uma palavra, porque da mesma forma que a acusação começa na mente, a sua libertação também começa na sua mente, para que a sua alma seja livre, sarada. Mas para que isso aconteça, você tem que viver o que está aqui em Jeremias 1:9. Eis que eu coloco poder na palavra para arrancar o que está plantado, raízes de amargura, para derribar muros de ódio, ganância, para destruir e arruinar. E depois que o Senhor colocou sobre você a autoridade para que você venha tirar, Ele vai te instruir a edificar, a plantar algo novo. Mas tudo isso através da sua palavra. Às vezes, irmãos, nós vamos querer sim fazer um jejum e achando que o jejum está aceitável ao Senhor. Quantas pessoas já chegaram diante de mim dizendo: não, eu fiz um jejum, eu estava num propósito, só que aí alguém chegou para mim e me falou que estava errado. Aí eu parei. Eu fiz um propósito de orar tantas horas na madrugada, mas aí o irmão reclamou que eu estava acendendo a luz. Eu parei. Meu Deus. O Senhor disse que é melhor você não voltar do que voltar e não cumprir. E se você colocou no seu coração algo que é com fé, ainda que seja pequeno, no tamanho de um grão de mostarda, você não pode voltar atrás. Irmãos, nós só temos que ouvir e obedecer. A conta é do Senhor. Glória a Deus. Às vezes, você vai ser usado ali numa ocasião para fazer algo que aos meus olhos parece ruim, mas que amanhã aquilo vai frutificar algo maior sobre a minha vida. Nós fomos ministrados aqui na última ministração que eu tive sobre Jonas. E a
conversão que Deus queria ali não era do povo de Nínive, era do profeta. Porque o coração do profeta estava amargurado. Meu Deus. E é isso que o Senhor está trabalhando na nossa mente, na nossa vida, para que a nossa alma seja liberta de raízes de amargura, de cadeias. O Senhor, Ele pede nesta noite que nós meditamos na palavra dEle, para que venhamos ser edificados na rocha. E assim, estando firme na rocha, nada pode nos abalar. O dia mau, ele chega para todos, irmãos. Chega para mim, chega para você. Só vai depender de como vai estar o meu capacete da salvação. Porque o que destrói aqui não é as mãos, não é os braços. O Senhor disse para Jeremias que Ele colocou o poder na boca, na palavra. E como estávamos falando aqui novamente em Isaías, o maior exemplo que Jesus nos dá sobre jejum foi Ele mesmo. Foi 40 dias, 40 noites nos desertos, sendo fortalecido no Espírito e mortificando a sua carne, a sua vontade. Mas só que não é somente, irmãos, se isolar e passar fome e ficar ali meditando nas suas próprias amarguras. Estou fazendo um propósito porque eu quero que o meu filho me perdoe, porque quando eu estava lá fora da adicção, eu fiz algo que ele não consegue mais olhar na minha cara. E aí você vai para o propósito de jejum e diz assim: Senhor, eu estou aqui nesse propósito, eu estou nesse jejum, para o Senhor olhar no meu filho e ele me perdoar. Eu estou aqui nesse propósito, estou aqui nesse jejum, para o Senhor olhar na minha mãe e ela me perdoar. O jejum, irmão, ele fortalece o seu espírito e mortifica a sua carne. Ele não vai de encontro à sua família. Agora, a oração, ela é uma chave que te dá vitória. A oração, ela chega onde as suas mãos não chegam. Glória a Deus. Então, por muitas das vezes estamos pedindo e não recebendo, porque pedimos mal. E quando nós atentarmos verdadeiramente para o que o Senhor quer de nós, para que o que Deus quer de mim e de você, nós vamos compreender. E nessa noite o Senhor quer que nós venhamos ser dependentes dele. Mas quantos aqui estão se dependendo de um jejum? Quantos daqui estão sendo dependentes da sua mãe? Chegaram aqui dependentes de um vício, de uma droga. Mas ao invés de abandonar, estão colocando outros vícios no lugar. Eu vou parar de usar droga, vou parar de beber álcool, mas eu vou parar de beber isso, eu vou parar de beber aquilo, mas eu vou começar a tomar café, vou parar de tomar refrigerante, mas eu vou beber suco. Eu vou parar de usar droga, mas eu vou começar a usar chocolate, bala. Você só está trocando de vício, de dependência. Você está deixando de ser dependente de algo que é droga, mas para depender de outra coisa que também te dá abstinência, te dá ansiedade. Eu já fiz um propósito uma vez, irmãos, não foi propósito, foi um tratamento de ficar usando uns pontinhos na orelha, e cada semana eles faziam uma nutrição para mim. E aí, quando chegou a semana de tirar o açúcar, eu fiquei quase doida. Eu fui dando uma angústia, um trem, comecei a tremer, passar mal. Fui lá na lata de açúcar e comi a própria açúcar. E quando eu cheguei na nutricionista, eu disse para ela: moça, eu comecei a passar mal, comecei a tremer, meu corpo ficou estranho. Eu queria muito comer doce, eu fui lá e comi ela. Mas o que você fez? Eu comi açúcar. Ela: você comeu açúcar? Eu comi. Eu não consegui ficar no tempo que foi predestinado para eu ficar sem comer o açúcar. Então tem coisas, irmãos, que a gente só coloca outra coisa na dependência. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você que nós temos que ser dependentes da vontade dele. Ainda que isso te custe, ainda que isso te doa, é a vontade dele. Porque nós temos que ser dependentes de Deus e servir uns aos outros. Mas eu falo para os irmãos de mim mesmo: a paz é minha. Então por que eu não queria dar algo que não é meu? Mas se eu tenho paz,
Glória a Para Deus. dar para você não é a minha paz, é a paz de Cristo. Aleluia. Eu simplesmente deixei também de receber. Porque automaticamente, quando eu te desejo a paz, você também me dá paz. Eu te abençoo, eu também sou abençoado. E por resistência à ordem que Deus já nos deu, que a ordem dele é o quê? Saudar todos com a paz de Cristo e o nosso santo. Mas por muitas das vezes, nós negligenciamos a palavra. Eu falo para os irmãos que a gente fala assim, tem que vigiar. Mas eu já fui em igreja que tinha homens e eles beijavam uns aos outros no rosto, como sinal de respeito na testa. Mas hoje em dia as pessoas elas falam assim, não, mas não vivem a palavra. Eu, quando era mais nova, eu tinha com meu pai, vivia com minha mãe, todos os dias quando eu encontrava eles, era bênção e beijo na mão. A gente sempre pedia a bênção dessa forma. Mas hoje, nós não estamos vivendo como é para viver. Nós tiramos algumas coisas por causa da nossa própria vontade. E por muitas das vezes, irmãos, estamos fazendo jejum para provar que estamos fortes. Mas o jejum sem palavra não tem poder. O jejum sem propósito não tem poder nenhum. Será somente você passar? Não. Agora, se você agregar palavra, você mortificar a sua carne, mas fortalecer o seu espírito na palavra, você obterá poder. Eu estou 7 dias jejuando, estou 3 dias jejuando. Meu Bíblia é quando? Nenhum. Nem no culto. Quando a gente chama para abrir a Bíblia, às vezes só abre, mas nem lê. Ele quer ser fortalecido? Quer ser renovado? Por isso que o Senhor diz que o Espírito Santo sonda a sua mente e o seu coração. E como eu estava dizendo para você, aquela mulher ela foi pega no ato do adultério. Ela estava praticando adultério. E ela foi levada até Jesus. E todos nós sabemos o que Cristo disse para ela. E disse para aqueles que estavam acusando: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O pecado estava na mão? O pecado estava no bolso? Guardado na mente. Meu Deus. E aquela mulher já teve a sua vergonha exposta. Ela já não estava, não tinha o que esconder. E quando Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém me acusou. Aí Jesus disse para ela: vai, não peques. Mas a mente dela já estava limpa. Ela já tinha sido exposta, ela já tinha exposto o seu pecado. Porém, aqueles que estavam pensando e não confessaram, voltaram com seus pecados para casa. E às vezes, você está achando que denunciando o pecado de alguém, você está sendo santo. Mas o Senhor ele não te chamou para ser juiz. Ele é o justo juiz. Ele é o justo advogado. É Ele que julga as nossas causas. E não adianta, irmãos, eu querer fazer da minha forma, do meu jeito. Porque foram 40 dias e 40 noites que Jesus passou ali, jejuando, sendo alimentado pelos anjos, pela palavra de Deus. E eu digo para você que ele estava fortalecido no Espírito. Porque quando ele foi tentado por Satanás, ele foi tentado com o quê? Com palavras. Lançada aonde? Na mente. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas o que fortalece o homem? Qual que é a sua arma? Palavra. Ele tinha palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. E se você ouvir esta palavra e guardar no seu coração, é de tudo que você tem que guardar, irmão. Guarde a palavra de Deus. Mas nós estamos guardando raiz de amargura. Nós estamos guardando maus pensamentos. Nós estamos guardando más atitudes que estão nos impedindo de chegar diante de Cristo. E o Senhor nessa noite, Ele fala para mim e para você: Deus quer te dar a direção. Ele quer que você seja dependente dEle. E Deus dirige cada um de nós que somos os seus filhos através do seu Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só virá até você se você o convidar.
Se você entregar a sua vida para Ele. E aí o Espírito Santo vai trazer sobre o seu coração palavras de vida eterna. Assim como foi com Jesus. Tu és filho de Deus? Lança-te deste penhasco, que Ele vai enviar os anjos para te salvar. E Jesus disse: palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. E é assim, irmão. Se você se fortalecer na palavra, você vai ser direcionado pela voz de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e terá armadura na sua palavra. Mas como eu vou fazer? É o que eu disse para vocês aqui. É jejuar, ler Bíblia, guardar a palavra no seu coração. E na sua oração, não vai ser somente as suas palavras, mas vai ser as palavras de Deus colocadas no seu coração. Quem aqui já passou por aflição, já passou por lutas espirituais, e alguém fala assim: irmão, vai lá, lê o Salmo 40, lê o Salmo 23, lê o Salmo 121, e você começa a orar, a recitar este Salmo. Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas se você estiver aflito, angustiado, corre lá para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em meu auxílio. Se você estiver angustiado, sentindo ali que o seu coração está amargurado em pecado, você vai orar o Salmo 51. Se você estiver se sentindo sozinho, você vai orar o Salmo 23, sabendo que o Senhor é com você mesmo no vale da sombra da morte. Mas não adianta somente eu recitar se eu não tiver a certeza de que Ele é comigo verdadeiramente e que a palavra dele está instruída no meu coração. E o Senhor, quando você constituir o propósito dele, Ele abrirá os seus olhos e Ele mesmo te direcionará. E aquele que é acompanhado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem autoridade e poder sobre a terra para proezas maiores e melhores. Irmãos, tem pessoas que oram mais do que eu, do que você, mas sem poder na palavra, sem visão, e ela só tem causado problema aonde passa. Só tem causado problema. Muitas das vezes, você já viu aquele menino de recado que você vira e fala assim: vai lá na padaria do seu João, traz o pão. Aí ele: tá bom, sai correndo, traz o pão, leite e fósforo. Aí o menino chega só com o pão e o leite: cadê o fósforo? Aí eu não ouvi. Muitas das vezes nós estamos assim, apressados para sairmos da presença de Deus, e só ouvimos assim: eis que eu te dou autoridade e poder para arrancar, para arruinar, para derribar. E está achando que está fazendo a boa obra. Irmão, você está trabalhando pela metade. Porque o Senhor disse que vai te dar autoridade para arruinar, para derribar, para depois plantar e edificar. Glória a Deus. Aleluia. Como nós somos ministrados aqui no livro de Neemias viu ali tudo destruído. E ele foi lá e reedificou o muro. Mas o que o Senhor quer de mim e de você nesta noite é o mesmo texto que foi pregado lá. Precisa tirar algo de dentro. Tem algo que você agregou que está pesando. Tem algo que você agregou que está atrapalhando na caminhada. Despede as mulheres e as crianças. Meu Deus. Fique com a palavra de Deus. Porque quando você está associado com a presença de Deus, Ele se compadece de você. Ele se compadece daqueles que buscam a Ele com sinceridade. E quando você for dependente totalmente de Deus, Ele acrescentará diante de você família, Ele acrescentará diante de você amigos, Ele acrescentará diante de você tudo o que você precisa. Mas será tudo de verdade, tudo verdadeiro. Não é algo que hoje aqui constrói e amanhã se destrói. O Senhor também diz lá em Ageu 2:9 que Ele iria derrubar o muro e que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Mas para que a glória da segunda seja maior do que a primeira, precisa cumprir a palavra, precisa exercer o que o Senhor está nos dizendo. E quando nós estamos sendo guiados pela palavra de Deus, ouvimos a sua voz, aceitamos o seu Espírito de uma maneira íntima
E o Espírito Santo nos dará conselho para nos guiar para quer que onde nós queremos ir. E estes caminhos serão caminhos de paz. Quantos aqui já ouviram a palavra do Senhor que diz que nós somos pacificadores? Mas quantos aqui estão sendo agitadores? Firme. Graças a Deus que o Juninho. Cadê o Correio do Juninho? Foi para você? Ai! Eu entendi para trás que o Juninho estava só fermento puro. Mas graças a Deus ele converteu. Sabe o que acontece, irmãos? Por muitas das vezes nós confiamos. Meu tratamento está acabando. Eu estou tranquilo. Fiquei aqui dentro 9 meses. Mas e como é que está o seu interior? De repente o Juninho pensava assim: ah, eu estou bem. Vou ali zoar a cabeça de fulano. Irmãos, as nossas maiores lutas e batalhas são de palavras que nós ouvimos. E aí a gente fala uma coisa que irrita o outro, que prejudica o outro, mesmo sem querer. Mas o Senhor nessa noite está nos chamando para ficar na torre da vigilância. Porque já não é mais tempo de brincarmos. Nós somos alegres sim, temos maneiras de brincar sim, mas as nossas brincadeiras às vezes não agradam a todos. Nem Jesus agradou a todo mundo. Mas o que eu tenho que saber é que eu tenho que ficar firme na minha conduta. E assim, o Espírito Santo nos colocará numa condição aceitável e entregará os nossos caminhos a cada dia na sua presença. Mas para isso nós temos que pedir direção a Ele para a nossa vida. Porque se nós, irmãos, não ouvirmos atentamente a palavra do Senhor, vamos destruir famílias, vamos destruir a nossa própria vida, a nossa própria convivência. As pessoas às vezes pensam que estão fazendo bem e não passam através do Espírito Santo para fazer o que é bom. Às vezes prejudicamos uma vida, uma alma, por uma palavra que dizemos. Um olhar, às vezes alguém não te dá paz, às vezes a pessoa não te olhar, aquilo ali às vezes você fica pensando, mas esquece. Mas às vezes uma pessoa te ofender, você vai lembrar da cor da roupa, você vai lembrar do cabelo, como ela estava, você vai lembrar do jeito que ela te olhou. E pode passar até 10, 15 anos, aquilo virou uma ofensa e virou uma amargura no seu coração. E às vezes você está aqui há quanto tempo tentando tratar? Quanto tempo você está aqui tentando se erguer e levantar? Mas como é que está a sua mente nessa noite? Meu Deus. Será que você conseguiu ouvir a palavra de Deus? Que não é somente para destruir, arruinar e arrancar, que precisa plantar e edificar, mas há um lugar estabelecido para ser plantado. Como eu disse aqui, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas há um tempo estabelecido, há um lugar para isso acontecer. Aleluia. Mas se você não for direcionado pelo Espírito Santo, você não terá o fruto dele. Você não usará a palavra de Deus como bênção. A gente muitas das vezes costuma dizer: ah, esse menino é uma bênção. É uma bênção na minha vida, me ajuda tanto. Mas aí já tem uma pessoa que pisou no seu pé, no seu carro. Você já chega julgando ele pro outro: ó, cuidado com esse cara aí, que esse cara é uma bênção, viu? É a mesma palavra, com a intensidade diferente. É isso que você precisa entender. A palavra com peso, a palavra com rancor, com desconfiança, ela arranca, ela arruína, ela derriba. Mas quando você fala ela com amor, com carinho, ela edifica, ela planta e ela dá avivamento sobre vidas. E se você não deixar o Espírito Santo filtrar o que está na sua mente, a correção não chegará até você. É aquela pessoa que não aceita correção, que não quer ser transformada. Mas isso só poderá ser possível se você ouvir a palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem este poder, como disse aqui, um nível de destruição e um nível de construção. Aleluia. E nesta noite, irmão, como você quer ficar? Você vai ficar vivendo meia palavra? A metade da palavra? Ah, porque eu, desde quando eu me conheço por gente, eu só sei destruir, eu só sei quebrar. Até você encontrar Jesus, você era um
sem graça, para não dizer que a outra palavra, que tem muita gente que se escandaliza. Você não tinha graça nenhuma, mas o Senhor te deu a graça, o favor imerecido. Aleluia. De alguém que não tinha vida, você passou a ter vida eterna. De alguém que não tinha amor, você passou a ser amado. De alguém que não tinha vida, você passou a ter vida eterna. Você é amado do Pai. Você é escolhido, você é chamado. Glória a Deus. Obrigado. E por muitas das vezes, nós até estamos diante de Cristo, mas não deixamos o Espírito Santo trabalhar. E não compreendemos que a luta é dentro de nós. De que nós somos compostos? Corpo, alma e espírito. Será que você consegue compreender que uma certa feita houve uma rebelião no céu e o anjo espírito de luz foi lançado sobre a terra? O espírito já foi julgado, o ser espiritual já foi julgado, e o corpo, a matéria, foi julgada lá no jardim do Éden, quando o Senhor disse: do pó o corpo veio, para o pó voltará, e o espírito volta para Deus. Mas haverá um que pisará sobre a cabeça da serpente, e este salvará muitas almas. E o que Jesus Cristo nos pede? Ele disse para Pedro: te farei pescadores, não de peixe, mas ganhador de alma. Eu disse para vocês aqui, irmãos, e costumo sempre dizer: aonde eu levo a palavra de Deus, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Pedro, antes de se tornar filho de Deus, antes de tornar pescador de homens, ele era pescador de peixe. E ele pegava o peixe e fazia o quê? Ele pegava o peixe vivo e o matava. O peixe não estava vivo? E ele matava. Meu Deus. Mas depois que ele passou a ser ganhador de almas, ele pegava um homem sem vida e passou a dar vida em abundância. Aleluia, Deus. Então eu quero te chamar três. Vem cá, Igor junto. Vem cá, Pipiu. Vem cá, Bernardo. Aleluia. Bernardo, quem chegou primeiro aqui? Corpo. Bernardo, corpo. Igor Júnior, alma. E o Pipiu, espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se o corpo já foi julgado, o que eu posso fazer para conseguir salvar esse corpo? Nada. Ele já está condenado. Ele já foi julgado. Se também ele, o espírito que é o pupil, ele já foi julgado, já foi condenado, tem como eu fazer algo para conseguir salvar o espírito? O espírito ele volta para Deus e o corpo volta para o pó. Mas ele dá esperança, não passa para frente, vou para algo. E a nossa luta, ela, irmãos, não está sobre o corpo. A nossa luta não está sobre a alma. A nossa luta não está sobre o espírito. Mas aqui em Romanos 12, eu vou ler para vocês. Diz assim: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é como um culto racional. E não vos conformeis com este século, mas com a transformação da renovação pela vossa mente, pela que experimentai a qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Assim, o verso 4: assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E assim, irmãos, nós sabemos que a alma, ela limita contra o espírito. Quem pode abrir Gálatas comigo 5? Que diz assim: por liberdade foi Cristo que nos libertou, e permaneceu, pois, firme, e não subestimais, de novo, julgar ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo, que não nos deixe circuncidar Cristo cada um que vos aprove. E de novo testifico: todo homem que se deixar circuncidar, que não está obrigado a guardar a lei, Cristo vos desligaste, e vós procurais justificar-vos na vossa lei. E a graça decastei, porque nós, pelo Espírito,
agradamos e aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Aqui, ó. Não, isso mesmo. Aí o que eu quero dizer para vocês esta noite? O corpo, ele limita com a alma, que limita com o espírito. Em constante tempo, o corpo está brigando com a alma porque prevalece a vontade da carne, prevalece os desejos, prevalece a vontade. E ali o espírito, ele quer conduzir o corpo, mas o corpo só terá domínio do espírito quando ele entregar a alma. Enquanto você deixar os seus desejos, a sua vontade. Por que um dos 7 pecados capitais diz lá que é montaria, que é beberiz, chocarriz? Tudo isso é feito pelo corpo. Prostituição, malícia. Isso tudo é feito pelo corpo que já foi julgado. Mas só vai ter domínio quando o espírito começar a ser conduzido pela alma. Estou dizendo para você esta noite, irmãos, que quem determina quem vai para o reino é o seu corpo. Ele já foi julgado, ele volta para o corpo. É o seu espírito. O espírito segue para Deus, mas a sua alma reinará com ele. Então o Senhor Jesus pede a sua alma. Os irmãos podem sentar, amém? Glória a Deus. E nessa noite, irmãos, eu digo para você: quem dá ordem para o seu corpo? Quem pode decidir o que o espírito pode fazer? A alma, ela é dominada pela mente e pela emoção. E se você não entregar a sua alma a Cristo Jesus, Ele não enviará o Espírito Santo que é dele para conduzir a sua alma. A alma, ela precisa ser renovada pelo Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que já sabe qual é a boa, perfeita vontade de Deus, que dará domínio às suas ações. Ele dará domínio aos seus pensamentos. É aquele negócio. Eu digo para vocês algo que já aconteceu comigo. Eu saí de casa, querendo correr, pegar meu carro, fazer o máximo por hora que eu puder, porque o meu desejo era capotar ele naquela rua das galinhas indo para Joaquim. Porque todo mundo falava que capotava ali, mas eu fui várias vezes e nunca consegui capotar. Era a minha vontade de chegar ali, morrer, capotar e morrer. E eu passava ali, já cheguei a passar 200 por hora e nada. Era a minha vontade, mas não era a vontade de Deus. E quando, irmãos, muitas das vezes eu entrava no carro que eu falava que eu ia, o Espírito Santo falava assim: não vai. Eu falava: eu vou. Muitas das vezes, nas minhas vontades de fazer as coisas, eu falava assim: ó, parece que era um anjo que repetia falando, e eu fazia a minha vontade. Até quando chegou um momento em que eu conheci homens e mulheres de Deus que tinham autoridade e poder na palavra, e que liberaram palavras de vida eterna sobre a minha vida. Teve um pastor que ele foi padrinho meu de casamento, o pastor Edilson. Ele falou comigo assim: vamos lá. Eu falei: não vou. Como é que eu vou lá orar para o Senhor? Estou de short, estava sentado na beira da rua. O homem desceu do monte e disse assim: Deus falou que você ia estar aqui, você vai entrar para orar comigo para fazer uma obra de macumbaria. Eu falei: você é doido? Eu não. Eu sei sim, Deus falou que você ia estar aqui. Não, e fui contestando com o homem, contendendo com ele. Vamos, moça, vamos, que Deus está mandando fazer a obra. Aonde? Não sei. Deus falou que era um apartamento no 4º andar. Vão comigo. Eu pego que eu vou em casa vestir uma saia. Não, você vai desse jeito. Deus não vai usar essa saia. Deus falou que vai usar você. E aí eu fui com o irmão. E chegando lá, irmãos, eu falo para você que a nossa mente com o poder que nós temos de pensamentos negativos, com pensamentos de derrota, que nós mesmos plantamos. Não é o homem, mas são desejos e vontades nossas, que querem frustrar os propósitos de Deus. E este pastor, eu encontrei com ele em 2011. E aí nós subimos e fomos orar para a irmã. A irmã manifestou o demônio, vomitou obra de macumbaria. Para o nome do Senhor Jesus, ela foi liberta. E este homem olhou para mim e falou assim: irmã, e eu usava aliança nas 2 mãos. Ele falou assim: cadê seu marido? Falei assim: está com Deus. Ele falou comigo assim: então fique em off, porque Deus está preparando outro.
Só que todas as vezes que pessoas me entregavam revelação que Deus ia me dar marido, eu falava, tá repreendido, tá amarrado. Mas Deus me varão para você, irmão. Eu falei, pega esse varão e dá na cara de quem você quiser. Eu não quero saber de varão. Não quero saber de casamento. E aí Deus usou esse profeta para falar dessa forma. Fica em off. Porque ele não queria que eu anulasse a palavra dele sobre a minha vida. A palavra de Deus. E assim ele também disse para mim assim, cadê seu carro? Falei, meu carro está lá embaixo. Ele falou, Deus falou que vai te dar outro, que é para você vender. Eu falei assim, não, o meu carro eu não vendo, eu não desfaço. Porque ele tinha sido o pai dos meus filhos que montou aquele carro. Ele comprou cada peça, ele comprou tudo e montou do jeito dele. Era o único painel tem para não aquele prêmio. O cinto era de um carro, quando ele foi montando o carro do jeito dele. E aí eu falei que eu nunca ia desfazer desse carro. Eu falei com um homem assim, ó, nem que sobre só a porta na minha mão, eu nunca vou desfazer desse carro. E aí, 3 horas da tarde, eu fui buscar meus meninos lá em Esmeralda. E voltando pelo colonial, fui subir um morro. O carro soltou a caixa de marcha, com o motor e tudo, numa subida comigo. E aí o moço deixou eu guardar o carro lá. E eu fui ficando sem carro. Gastei acho que 4.300 para arrumar esse carro. O carro que valia 5. Aí fui lá no meu carro. Quando eu fui embora buscar meus meninos numa outra feita lá no Riacho, o carro vai estoura comigo uma mangueira na subida do morro da Fiat. Aí esse dia eu apelei no carro. Falei assim, Deus, eu não quero mais esse carro. Eu já gastei tanto nesse carro. Eu liguei pro mecânico e ele falou assim, olha, tem que queimar a junta do cabeçote. Ferveu? Eu falei assim, tá saindo uma fumaça branca de dentro aqui do trem. Ele falou assim, você deve andar nesse carro sem água. E para arrumar isso aí é uns 3 mil. Eu falei, pronto, não tem mais dinheiro não. Aí eu fui, peguei esse carro, amarrei numa corda e deixei ele abandonado em Contagem. E Deus preparou, eu fui trabalhar no salão, um guarda municipal me vendeu o carro dele no valor de 6.500, sem eu dar R$1 de entrada. Ele falou comigo assim, pega o carro, dá uma volta, se você gostar, você me dá o dinheiro depois. Aí, irmãos, ele me vendeu esse carro, entrou de férias e o homem sumiu. Porém, Deus proveu para mim, eu não estava trabalhando fechado, eu estava trabalhando fazendo unha de manicure. R$12 pé e mão. E aí Deus proveu para mim esse carro. Era um palio vermelho. E aí eu fazia unha, foi algumas mulheres na minha casa, eu tinha um quadro de um leão. Eu comecei a vender esses quadros pro moço. E aí depois ele chega e fala assim, vou te dar comissão desses quadros. Me chamou para sair com ele um dia, nós vendemos 12, no outro dia vendemos 17. Com 2 meses, eu já tinha pagado o carro pro rapaz quando ele voltou. Eu fui fazendo dinheiro, guardei o dinheiro. Um mês ele sumiu, aí ele voltou, dei ele um tanto de dinheiro, ele voltou jogando o dinheiro. Quando eu fui pagar ele de novo, ele falou assim, não, você já acabou de me pagar o carro? O carro já foi quitado. Com 2 meses, irmãos. Eu comprei esse carro no mês de junho, eu ia acabar de pagar ele em fevereiro, parcelas de R$500. Em setembro, o carro já estava quitado. Porque o Senhor liberou uma palavra. E enquanto eu falei que eu não queria destrocar o carro, eu fiquei passando prova. Eu fiquei sofrendo. E estou dizendo isso para você, porque tem palavras que você mesmo lançou na sua vida, que está sendo de atraso para você. E o casamento? De 2008, de 2011 para 2025, é muito tempo, né, irmão? E quem congregava comigo, que hoje não estão aqui, sabiam que muitas pessoas me entregavam profecia, me entregavam, falavam do casamento, e do jeito que Deus falou que ia fazer, foi feito. Glória a Deus. Deus cumpriu, mas para que Deus cumprisse, teve que ter a aceitação. Você precisa aceitar a palavra de Deus. E nessa noite o Senhor está falando que nós precisamos vencer as nossas palavras e dar lugar para as palavras de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Nós temos que tirar do nosso meio, irmão, aquilo que está dominando a nossa vontade. O Senhor nessa noite Ele já nos mostrou que a luta do Espírito com a carne não é no corpo, mas é no Espírito e a alma. O corpo só vai ir para onde a alma determinar. Mas para isso você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e deixar suas emoções. Porque se você não aceitar a autoridade da palavra de Deus, a sua alma será conduzida pelo seu corpo.
e você continuará caído. Você continuará derrotado. Você continuará vivendo as ilusões do seu passado. O fato é que todo este mal que nós vivemos, eu falo de mim também, vem do nosso emocional. Aleluia. Coisas que nós ouvimos e guardamos. Humilhações, lembranças de traumas, gritarias, palavras ofensivas, cotidiana no nosso dia a dia. Palavras negativas que abalaram a nossa mente e a nossa alma. E isso é algo muito profundo. Às vezes, nós até atribuímos que é demônio. Mas quando é demônio, nós temos a firmeza da palavra. Não foi assim com Cristo? Mas para o que é emocional, eu só tenho que me libertar de mim mesmo. É deixar a palavra de Deus prevalecer. É o que foi feito na minha vida e que pode ser feito na sua vida. Deixe que a raiz de amargura seja arrancada. Deixe que as palavras de derrota sejam destruídas, para que o Senhor venha plantar algo novo. Nem sempre, irmãos, será demônio. Às vezes é o nosso próprio eu. Às vezes é a nossa baixa estima. Se Deus já te chamou, se Deus já te capacitou, Ele quer trabalhar na sua vida. Não importa o que o da direita ou o que o da esquerda está falando para você. Eu tenho uma certeza de que Deus me chamou. E que Ele que sabe que pensamentos tem sobre mim. Mas por muitas das vezes, eu vou querer ser como Pedro, por uma visão que Deus me deu conversando com o irmão Eliel esses dias. Às vezes Deus nem me chamou, mas eu me posiciono para ir até Ele, para fazer o que Ele quer. Mas não estou disposto a ficar com um pensamento firme. Não estou disposta a ser conduzido pela voz dele. De repente eu deixo de ouvir a voz de Deus e passo a ouvir o vento. Passo a confiar na tempestade. E aquilo que é de negatividade sobre a minha vida, sobrevém. E aí eu vou ser afligida. Eu vou ser acometida. Os demônios, eles até surgem na nossa vida com obras malignas. Mas uma vez que você é limpo pela palavra, uma vez que você é transportado do império das trevas para o reino da luz, toda obra ao contrário à vontade de Deus perde a negatividade dos demônios. Porque quem tem que lutar contra demônios não é você. São os anjos que o Senhor já enviou para guerrear em seu favor. Por isso nós somos ministrados em todos os cultos. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Porém, tem momentos em que você vai orar, que você está chamando Satanás para debaixo dos seus pés, que você está querendo dar golpe no diabo. Meu Deus! A sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados. E é só você clamar, que através do Espírito Santo de Deus, Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Então, irmãos, nesta noite, tenha consciência que a sua alma precisa ser liderada pelo Espírito Santo de Deus para conduzir o seu corpo a concluir a obra do Senhor. O Espírito e a mente tem ataques, tem vontades, mas se você convidar o Espírito Santo de Deus para renovar a sua mente, você pode ter certeza que você só precisa orar e meditar na palavra dele, e a sua mente será restaurada. Precisamos, irmãos, tratar a nossa mente de palavras negativas e ofensivas, e assim a vontade de Deus será cumprida diante das nossas vidas. Tenha os seus olhos físicos fitados na palavra, tenha os seus olhos espirituais fortalecidos no Evangelho, e assim se cumprirá o que está aqui em Efésios 6. As armaduras do Senhor estará sobre a sua vida. E se você tiver o capacete da salvação, você tem tudo.
Uma vez que você se posicionar com o capacete da salvação, o Senhor colocará o escudo da fé, o Senhor colocará as sandálias da humildade. Mas para isso você precisa ter a sua mente firmada em Deus. Aleluia. Nessa noite, eu convido você a colocar sobre os seus pés. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus. Aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, se nessa noite alguém entrou aqui assim como eu, com o coração, Pai, cheio de pensamentos, Pai, que não provém do Senhor, nós oramos nesta hora, Pai, e pedimos pela fé que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui em conjunto, em santidade, Pai, em comunhão, pedindo ao Senhor que o Senhor venha curar toda a enfermidade da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. A Deus amado, nós te pedimos como servo, que essa autoridade a qual o Senhor nos deu, venha prevalecer primeiramente sobre a nossa vida, que nós venhamos ser sim canal de bênção sobre as outras vidas, e quando nós começarmos uma boa obra, assim como Neemias começou, nós também possamos concluir a boa obra e edificar, Pai, selar com a sua palavra, que nós não venhamos deixar que o pecado, Pai, a Deus da amargura, que o pecado da incredulidade, que o pecado, Pai, da mente inferior, Pai, que o pecado, Senhor, da mente dividida, dos pensamentos negativos, venha prevalecer sobre nós, porque se nós continuarmos dessa forma, nós vamos estar transgredindo a sua lei e atraindo para nós sérias doenças interiores que vão dividir a nossa mente, vão dividir a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Então neste momento nós rejeitamos todas as escravidões, Pai, diante de palavras que aprisionavam a nossa emoção, e pedimos a Ti, Pai, que a Tua bênção venha sobre nós e que venha tirar, Senhor, toda amargura, toda tristeza, Pai, todas as afrontas do nosso coração, Pai amado, que toda palavra negativa, que todo pensamento e sentimento negativo hoje, Pai, seja arrancado e lançado no lago do esquecimento. A Deus, cicatriza o nosso coração e traga sobre nós a sua disciplina, que nós possamos a cada dia, Pai, ser guiados pelo Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo venha de uma maneira íntima e singular sobre cada um de nós, abrindo os nossos olhos, nos dando bom conselho, nos conduzindo e nos guiando pelo caminho de paz. A Deus, nos dá condição também para conduzir outros, para guiar outros, nos dá condição também, Pai, para aceitar o direcionamento do Teu Espírito, para aceitar a Tua palavra, Pai. A Deus, nós entregamos os nossos caminhos a cada amanhecer, diante da Tua misericórdia que se renova toda manhã, Pai, sobre as nossas vidas. Dá-nos direção constante, Pai, nos livra da morte. A Deus, nos dá sabedoria diante do jejum, nos dá sabedoria, Senhor, diante da santificação, nos dá sabedoria, Pai, diante daquilo que o Senhor tem para conosco. Assim nós te pedimos nesta noite, que nós venhamos sair daqui com as nossas mentes transformadas, avivadas pelo poder da Sua palavra, porque se outrora nós éramos derrotados, hoje com Cristo somos mais que vencedores. Se outrora nós éramos odiados, hoje nós somos amados da Tua alma, porque se outrora, Pai, nós éramos destinados ao inferno, nós temos hoje um lar celestial. Assim, Pai, eu te agradeço pela oportunidade de ministrar essa noite. Eu te agradeço pelo renovo. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos aqui que tem intercedido pela minha vida, Pai. Abençoa, Senhor, o meu lar, a minha família, a minha parentela. Abençoa, Senhor, os nossos pastores. Abençoa, Senhor, a cada ministério aqui representado. Visita o pastor de cada um, Pai, dos irmãos que estão aqui. Visita nesta noite, ó Pai, a Deus amado, a necessidade de cada um, e faça algo grandioso e glorioso. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Pai amado, por muitas das vezes nós até oramos errado, pedimos para que o Senhor venha perdoar as nossas dívidas. Uma dívida é tão fácil de pagar, Pai,
Mas agora perdoar uma ofensa, só o Senhor é quem sente, Pai. Sabe o quanto é difícil perdoar uma ofensa. Uma dívida nós perdoamos, mas uma ofensa só o Senhor sabe o quanto custa. O Senhor já tem nos direcionado a perdoar até 70 vezes 7, mas nós muitas das vezes nos colocamos no nosso pensamento: vou pedir perdão de novo, vou pedir perdão de novo. Mas é dessa forma que o Senhor nos chamou. Então, Pai, que os teus servos venham buscar o perdão até 70 vezes 7, mas que eles não venham permanecer, Pai, nessa posição na qual eles estão, nessa posição, Pai, de mente, ó Pai, diminuída, de mente, ó Pai, enfraquecida, mas que eles venham ter a mente avivada pela tua palavra. Abra os olhos espirituais dos teus servos, Pai, para que eles compreendam as maravilhas da tua lei. Que o Senhor venha arrancar toda a mordaça, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, que caia por terra nesta noite, todas as ataduras, Pai, tudo aquilo que tem paralisado a mente, Pai, e os pensamentos dos teus servos. Tira todo o pensamento que não é de paz e coloca, Senhor, a mente de Cristo. Eu ministro sobre nós aqui esta noite, sobre cada um dos teus servos, a mente de Cristo. Assim eu te peço em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Erga suas mãos ao céu. Que o grande amor do Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e o amor do seu Filho seja sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém aqui que precisa nesta noite, né, se chegar diante de Cristo? Se quiser oração, é só chegar aqui, amém, irmãos? Pastor. Renan, dentro do chão, né? Para concluir, né?